Galera, cada rodada que passa, o título do Botafogo vai ficando mais maduro, né? O Botafogo vence mais uma, Botafogo que estava a 9 pontos do Flamengo, o Flamengo que conseguiu vencer na rodada, e o Botafogo volta a ter 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é a equipe do Flamengo. O único time aí que pode diminuir um pouco mais a quantidade de pontos é a equipe do Grêmio, né? Lembrando, o Grêmio tem um jogo a menos contra o Corinthians, e o Grêmio pode vencer esse jogo e pode subir também na tabela de classificação, mas o Botafogo tem que abrir o olho, porque tem Flamengo, Palmeiras, Grêmio também brigando também para poder alcançar o Botafogo. O Botafogo muito bem, 2 gols de Gustavo Sauer e 2 gols do Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre a equipe do Botafogo e Coritiba. Link na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Tiquinho Soares, que completou o jogo de número 50 com a camisa do Botafogo, 30 gols já vestindo então a camisa do Botafogo, e nesse Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado com 13 gols marcados. Então, uma noite especial para o Botafogo. Bruno Gomes foi quem marcou para o Coritiba logo aos 8 minutos ali da primeira etapa. Pegou o Lucas Perry desprevenido ali, adiantado, e aí fez o gol de empate. O Coritiba chegou a marcar de novo com o Robson. Os jogadores do Botafogo reclamaram bastante, a torcida também. O VAR então chamou o juiz, ele olhou e teve uma falta logo no início da jogada no Tietê. E aí ele anulou o gol 3 minutos depois, então já veio o gol do Tiquinho Soares. Uma noite especial, então, para os botafoguenses. Então, o Botafogo conquistando esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora, no meio da semana, tem Copa Sul-Americana, primeiro jogo das oitavas de final da competição contra o Guarani do Paraguai. E aí, no final de semana, tem Cruzeiro pela frente, mas é isso, Botafogo embalado. Primeira vitória de Bruno Lage no comando desse Botafogo, e colocando aí essa peça, o Gustavo Sauer, que fez toda a diferença também nessa partida. Foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa e saiu muito aplaudido pela torcida. Entrou o Segovinha aí, já sabe, né? Aquela música do Segovinha, então, dominando aqui o Nilton Santos. Botafogo, que no Campeonato Brasileiro não perdeu jogando aqui no tapetinho. São 9 jogos, 9 vitórias. É o líder. Botafogo, então, segue a caça ao título do Campeonato Brasileiro. Bruno, a gente está aqui aguardando os jogadores. Qualquer coisa a gente volta nesse Sport Center. Assim que for possível, você volta para a gente ouvir o Bruno Lage também, tá, Roberto? E já o Gaciba, para a gente também falar das questões de arbitragem, já que em um momento do jogo ali decisivo, né, seria um 2-1, de repente vira um 2-1 para o outro lado, a gente vai discutir esses lances também. Quando o Bruno Lage foi apresentado, e aí quero voltar para o Zinho, para o Renato, para o Celso discutirem, ele falava em sequência do trabalho, e a gente comentou aqui, realmente ele não precisa mexer na equipe. Mas, ao mesmo tempo, a gente avaliou que seriam necessárias algumas mudanças, porque o campeonato talvez exigisse isso do Botafogo. Nessas primeiras rodadas já exigiu e ele já respondeu, Renato. Sim, é uma coisa que eu vim até refletindo sobre um tempo sobre isso, porque eu vi muita gente falando, pô, mas é só chegar e não muda nada, continua. Gente, não existe isso. Um time de futebol é um organismo vivo, as coisas vão acontecendo. Tem jogador que começa a treinar melhor que o outro, tem lesão, tem suspensão, tem o que cada jogo pede dentro de estratégia e até de condução dentro da partida. A maneira como os adversários passam a enxergar também e o assim, time. você tem que treinar, você tem que criar outras alternativas conforme as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Você tem 2 campeonatos ali para alternar, você tem um elenco, às vezes, e hoje ele conseguiu fazer isso, tirar alguns jogadores importantes no final ali, até para dar um respiro. Então, gente, esse papo de é só não mudar nada. Isso não existe no futebol. O que existe é você ver um time que tem um modelo de jogo, que tem algo muito estabelecido, você não vai chegar e romper tudo. Aí também dá um atestado de burrico para a pessoa que faz isso. Porque tem quem faça. Tem quem tem faça. muito que fez, tem muita gente que fez e faz ainda. Obviamente que ele está tocando o barco. Ele está tocando o barco. Esse time já tem pilares muito claros de maneira de jogar que a gente enxerga. É um time vertical, acima de tudo, de ataques rápidos, um time muito físico, um time que, quando precisa baixar o bloco também defende muito bem a área. Então, essas coisas você pode, claro, conservar. E você pode, em alguns momentos, criar outras alternativas, como o Zinho falou. Até essa questão do Castro, ele pegou. O Castro, às vezes, jogava com ponta, um meia-ponta, às vezes jogava com ponta-ponta, às vezes jogava sem o Tiquinho, ele precisou usar o Eduardo como centroavante em alguns momentos. Então, essas coisas vão acontecendo durante a temporada. Não existe esse papo de é só não mexer nada, Lage. Não existe isso, até porque ele não é o Castro, ele vai tomar decisões diferentes que o Castro durante a temporada.
O que o Botafogo tem que confiar é que fez uma boa escolha. Escolheu um bom profissional, esse cara é o cara certo para tocar o barco independente, esquece o Castro. Agora as coisas estão indo bem, eu acho que o modelo está claro, o Botafogo tem uma maneira de jogar já muito clara e ela pode ir melhorando com um novo treinador. São dois tipos de mexida, né? Algumas mexidas ele é obrigado a mexer. Claro. Hoje não adiantava pensar em jogar com o Adriel, se o Adriel estava suspenso. Sim. O Luiz Henrique estava machucado, né? Agora, essas mexidas, claro, ele tem que fazer. Dele mesmo, coisa autoral, eu acho que a primeira que apareceu hoje é essa questão do Sauer. Você podia falar que num jogo em casa que você tem que propor o jogo, você precisava ter mais profundidade. Ele não perdeu profundidade. Olha o lance do Vitor Sá no outro gol. Sim. Ele teve tanto o Sauer trabalhando por dentro, quanto a profundidade que se pretendia e que as cornetas soaram, e soaram mesmo, né? As redes sociais estavam meio... quando foi anunciada a escalação, a gente viu, mas Sauer, olha a resposta dada. Não, com 3 minutos ele respondeu com aquele gol, professor. Não, e durante o jogo, claro, ele cobra o escanteio para o Tiquinho. Nos momentos mais decisivos do jogo, o Sauer também apareceu. Então é essa questão. Só não pode ser o que a gente chama no futebol de professor Pardal. Querer mudar tudo para ter a identidade dele, nem ele, nem ninguém. Mas se ele não ganha o jogo com essa mesma escolha, a gente trataria dessa maneira? Quis inventar? Talvez. É o resultado? Depende do desempenho. Do desempenho, não do resultado. Talvez ele percebesse a tempo e mexesse nisso. Não insistisse, que também é um mérito. Porque o fato do Sauer ganhar a posição para o jogo de hoje, quer dizer, o cara está treinando bem. Sim. Às vezes a gente esquece que a gente tem só metade da análise, né? Exato. Da parte para analisar. A gente não tem o dia a dia, a gente não sabe como aquele jogador... Às vezes o Sauer não estava muito legal com a comissão do Castro, chegou um treinador novo, opa, preciso dar um gás. O Sauer vinha também com problemas de lesão, também é um cara que oscilou, eu até entendo o torcedor. Mas assim, no mínimo o Sauer viu, aqui é uma nova oportunidade, comissão, começou a treinar que nem um maluco, vai pro jogo, se treina bem, a tendência é ir bem no jogo também, e as coisas aconteceram. Então é isso, ele não tem como ele não mudar nada. Se os jogadores começarem a mostrar outras coisas para ele no treinamento, ele vai ter que mudar. O futebol é assim. Então não pode mudar para melhor também? Exatamente. Ele está vendo coisas mas foi o que ele falou na entrevista. Não tem nenhum time que é perfeito. Essa falta do dia a dia que o Renato falou, e eu sou do tempo que a gente via treino, né? Eu vi um pouquinho também. A gente sabia por que o jogador estava entrando. Hoje a gente não sabe, vai meio no escuro. Ozinho, e assim, até nesse sentido, você falou, né, a certeza de um caminho. É só o terceiro jogo do Lage. 2 empates e a primeira vitória. A gente já pode ter, assim, a certeza de que foi um nome bem escolhido para substituir o Castro? Olha, eu confesso que eu não acompanhava ele. Eu não sou de ficar olhando tanto os treinadores do exterior. Confesso. Eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro e degusto muito do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é claro, né, que é o nosso carro-chefe aqui da nossa ESPN, Sul-Americana. Então, assim, dizer para você que eu acompanhava ele na Premier League, no futebol português, confesso, eu tenho a humildade de falar que eu não acompanhava e não conhecia. E mesmo porque a gente também vai ver o time jogando, ele não estava nos times de ponta, né, na Champions League. Eu não via para falar assim, mexeu aqui, escalou assim, o sistema de jogo era esse. Confesso que não. E é muito recente o tempo dele no Botafogo. Primeiro jogo, time alternativo. Não jogou com o time titular. No empate de 1-1 no Newton Santos contra o Patronato, né? Já parte daí. E eu acho que ele fez certo. O time já estava praticamente classificado, ganhou fora de casa, né, com o Caçapa ainda. Faz o primeiro jogo, o primeiro assim, gol, abre 3-0. Não tem por que eu aqui cobrar, falar, poxa, errou. Não, tinha que botar o time titular contra o Patronato dentro de casa. Não, tá certíssimo. O segundo jogo contra o Santos, ele não tinha o meia atacante, né? Mas ele tinha o Gustavo Sauer. E ele não começou com ele. Ele preferiu começar com 3 volantes. Eu sempre quero olhar o copo cheio. Fora de casa, o Santos não vive um grande momento, mas é o clássico, é o respeito, vou com um time mais conservador e vou ter amplitude pelos lados. Entendi o que ele quis fazer. Adiantou um pouquinho esses 2 segundos volantes, né? O Marlon e o Tietê, com o Danilo de primeiro. No intervalo, ele tirou o Júnior Santos e colocou o Segovinha.
foi a mesma característica de jogo. Um mais forte fisicamente, que é o Júnior Santos, recompõe melhor. O Segovinha mais do drible, mais leve, ele tentou fazer essa mudança. E o Botafogo foi buscar o resultado quando ele coloca o Carlos Alberto, porque o Vitor Sá entrou naquele jogo porque o Luiz Henrique machucou. Aí não é uma opção dele. Ele foi obrigado a fazer a mexida. Mas depois não. Ele tira o Tietê, ele tira o próprio Danilo e ele tira o de Plácido e coloca 3 jogadores meio para frente. O Carlos Alberto ele coloca no jogo, o Janderson ele coloca no jogo e, se não me engano, o Lucas Fernandes, ou se não foi o Gustavo Sal. Aí ele ousou e foi buscar o resultado e buscou o empate. Hoje, eu confesso que eu sou um desses aí. Eu não fui pra mídia social não, tá, professor? Não, eu não gosto de ficar lá tuitando, fazendo nada disso. Mas eu, aqui no meu sofazinho olhando, eu falei, ih, rapaz, chamou a responsabilidade. Começa o trabalho dele, 2 empates. Substituindo um treinador que montou tudo e ganhou, e um outro que ficou interinamente e ganhou todos os jogos. Ele foi corajoso. Por isso que as mídias sociais começaram a se movimentar. Porque ele colocou um cara com a característica diferente dos 2 que ele utilizava, que é o Júnior Santos e o Segovia pelo lado direito. Ele arriscou e me mostra, assim, o cara competente, o cara com personalidade, conhecedor. E aí o Renatinho, desculpa, Renatinho, só para finalizar, o Renatinho lembrou bem. A gente não vê o treino, mas o cara chegou nessas semanas, eu tenho uma sacada aqui, eu posso botar um cara mais construtor pelo lado direito, porque quando a bola estiver do outro lado, ele vai pisar na área também, e ele vai vir por dentro para ter mais uma peça, para povoar mais esse meio campo. Deu certo. A gente é pautado, né, o futebol brasileiro, muito pelo resultado, infelizmente. E eu concordo com você, Bruno. Se não ganha o jogo, ia para conta dele. Também mudou. Que bom que ganhou e que bom que ele ganhou mais uma opção. E a questão do Sauer, só que eu ia completar do Zinho, é que é um cara que a torcida já tem o pé atrás, né? Sim, meio que, esse cara tá tirando, tá tudo certo, vai pôr o Sauer, e aí a coisa dá certo. Enfim, mas é o que a gente tá falando, às vezes o cara tá treinando bem, tá indo bem, O motivo ele tinha, né? Exatamente. O campo mostrou isso, porque também não é só o resultado final, é a dinâmica do Sauer no jogo. Sim. O Sauer teve uma dinâmica à altura da expectativa que o técnico tinha dele, né? Então, claro, o resultado no fim sorriu para o Botafogo. Muito. Mas não foi só isso. Não sorriu, o resultado gargalhou para o Botafogo. A toada do jogo era essa. O jogo começou com o Botafogo em cima. Tem aquele lance, aliás, o Pérez, a gente falou de destaques individuais hoje, o Pérez também ficou abaixo, né? Porque ele tem sido um destaque desse time do Botafogo e, na minha opinião, naquele lance do gol, ele não tinha nada que estar lá onde estava. Estava adiantado, próprio? Muito adiantado, né? Um risco desnecessário naquela jogada, ele não precisaria estar ali. Então facilitou a vida do Curitiba. E um Curitiba que vem surpreendendo muita gente. O Curitiba é um time que fez hoje um jogo contra o Botafogo que muito time grande não fez no tapetinho. O Bruno Lage começa a falar agora no Newton Santos e a gente acompanha ao vivo aqui no Sport Center. Vamos lá. E aí, galera, esse foi o vídeo aí do nosso canal. Daqui a pouquinho eu vou trazer a entrevista coletiva do Bruno Lage também falando da vitória do Botafogo. O Botafogo numa vitória muito convincente, galera. 4-1, né? Botafogo é o que eu sempre falo. Botafogo jogando em casa diante do seu torcedor. É uma equipe muito forte. Lembrando, o Botafogo tem Sul-Americana, 8ª de finais, né? O jogo que vai ser na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, Botafogo e Guarani. E o Botafogo volta ao Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 18h30, contra a equipe do Cruzeiro, né? Vai jogar fora de casa, vai jogar em Belo Horizonte contra a equipe do Cruzeiro, né? Botafogo, na minha opinião, é favorito, né? Botafogo pode chegar até 15 pontos para o segundo colocado, né? Dependendo aí das combinações de resultado. Botafogo, na minha opinião, cada jogo que passa vai ficando mais maduro o título do Botafogo, né? E claro, tem que ter respeito, porque tem outras equipes grandes também que tá tentando também alcançar também, mas parece que se o Botafogo manter essa regularidade de a cada 3 jogos perder um, Botafogo campeão brasileiro, galera. Não tem como. Não tem como. Essa é a minha opinião, né? Se o Botafogo manter essa regularidade, o Botafogo vai ser campeão no mínimo aí com 5 ou 6 rodadas de antecedência, se tudo ocorrer
dessa forma, com essa regularidade, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam também, é claro, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.